Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E os tópicos são: parábola da festa de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido, e nas instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Capítulo fantástico. Aconselho demais a leitura. É esclarecedor. Conhecimento divino. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse capítulo fantástico. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O homem, passando por provas e expiações, busca esclarecimento para entender por que sofre, e cedo ou tarde vai se deparar com a espiritualidade, que trabalham para Deus, esclarecendo e auxiliando os homens a compreenderem a verdadeira razão de suas vidas, entender as leis divinas, que não há culpados nem inocentes e que tudo está em evolução. Com este contato com a espiritualidade, é uma questão de pouco tempo para querer estar mais próximo. A fazer parte desta equipe que leva com muito amor, alívio e paz a todos que sofrem. Então, ao ser chamado para se capacitar, se desenvolver, para estar apto ao servir, começam os problemas. Ele foi chamado e acha que foi escolhido, que ouvindo que é um instrumento, nada mais é preciso ser feito, é só deixar ser usado, que vai descobrir dons e talentos, que toda a espiritualidade vai querer lhe usar como instrumento, pois ele é muito especial. Este processo é igual para todos, a fascinação, o deslumbre, há um passo para o fanatismo e a vaidade, e de copo ele se confunde com o líquido. O caminho se alarga e ele se perde. Colhe provas como um convite à realidade, que o desenvolvimento é moral, que é muito trabalho sem louros, despretensioso, que o propósito é o trabalho em equipe, que é transformar a casa em um lar, e quanto maior a casa, maior será o trabalho para mantê-la limpa e própria ao bom uso. E este trabalho é contínuo e individual, que não há prediletos, que não há barganha, que não se pula etapas. E tudo isso para descobrir que ser escolhido é se despir de vaidades, se manter em paz, se melhorar sempre com o único objetivo: servir. Pois a quem muito é dado, muito será pedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Capítulo fantástico, família. Maravilhoso, que explica a diferença entre a teoria e a prática e a importância da prática. Nós estamos numa terra que gera muitos sofrimentos e muitas provas, e nós, ao descobrir a espiritualidade e ver este trabalho de caridade na prática, que nos traz tanto conforto, que nos leva a reflexões que mudam a nossa visão da nossa própria vida, a gente se maravilha, e ao ser convidado, ao ser chamado para fazer parte desta equipe, nós achamos muitas coisas e sabemos pouquíssimas coisas. A gente não sabe a diferença de uma vaca e de um boi, como diz a Maria Rita, e no primeiro contato com a espiritualidade, logo o que vem na cabeça de todos nós, e isso é natural, é que nós vamos descobrir talentos que nós temos, que ao contato mais próximo com a espiritualidade, sendo visto e auxiliado de perto, sendo instruídos, nós vamos ter facilidades, que as coisas vão ser mais leves, que não teremos mais provas, e de que tudo tende a ser perfeito e maravilhoso. E aí a gente se confunde demais. Porque lá no curso básico de Umbanda, a gente começa a compreender que o trabalho da Umbanda, que a cura para todos os males é a reforma íntima. E essa é uma parte que a gente não leva muito a sério. A gente não dá muita importância para ele. Porque é um contato tão maravilhoso com a espiritualidade, que ela nunca me cobra, nunca me julga, nunca me critica. Ela sempre está respeitando o meu tempo, me dizendo que tudo vai ficar bem, me direcionando a tratamentos, a minha prática, como deve ser a minha prática.
e a gente vai esquecendo da nossa parte, da nossa pequena parte. E num contato com a espiritualidade é muito fácil a gente se confundir, dizendo eu sou um instrumento, eu fui um escolhido pela espiritualidade, porque eu sou muito especial, eu sou um médium, eu tenho talentos e dons mediúnicos, e a espiritualidade vai me usar para fazer o trabalho de caridade, para levar alívio e conforto ao próximo. E a gente esquece que nós somos simplesmente um instrumento, que ninguém é melhor do que ninguém, que para a espiritualidade ninguém é insubstituível e que ninguém é pior do que ninguém. O processo é igual para todos nós, a sala de aula é a mesma, o convite é o mesmo, o auxílio, o amparo é o mesmo. E aí fica aquela pequena parte que eles não fazem, que é os 50% de cada um de nós. Então, no primeiro contato vem o deslumbramento, né? A fascinação com a espiritualidade, porque é de um conhecimento, de um amor tão fascinante, que nós aprendemos na prática, mesmo antes de fazer parte da egrégora, da corrente de trabalhadores, que ao contato com a espiritualidade de luz, você se sente em paz, você se sente confortável, você se sente amparado, se sente protegido, direcionado ao bem, que coisas maravilhosas estão por vir e que só depende de uma pequena coisa ser feita, a nossa pequena parte. E achando-se, envaidecendo-se por esse contato, a gente acha que as coisas são muito simples. E de fato é simples, desde que a gente coloque os pezinhos no chão e encare a realidade como de fato ela é. Porque eu tenho uma casa muito grande, eu sou muito grande e eu vou servir muita gente. Só que há uma grande diferença entre uma casa e um lar. A mesma proteção que uma mansão gigantesca dá contra o frio, as intempéries, a chuva, o vento, um casebre também dá. Só que esse casebre pode ser um lar muito mais aconchegante, ele pode ser um verdadeiro lar, onde uma mansão vai ter muita dificuldade em ser. Então, a gente quer se invernizar com as vaidades e a gente esquece do trabalho, que o desenvolvimento não é da espiritualidade, o desenvolvimento é nosso, é a nossa pequena parte, é o trabalho que nós temos que fazer, que é individual, intransferível, nossa pequena parte, o nosso limpar a casa. Nós somos um copo, e aí eu falo, você é um instrumento, então tá tudo certo, é só se deixar ser tocado, tá? Só que tem uma afinação a ser feita, e este é um processo que para alguns vai demorar anos, para outros vai levar décadas, outros vai levar encarnações, e tá tudo certo, tá tudo certo, cada um ao seu tempo, cada um a sua escolha, cada um a responsabilidade sobre suas escolhas, tá tudo certo. A gente acha que por fazer parte de uma egrégora, de uma corrente de luz, onde somos amparados pela espiritualidade de luz, que trabalha para a lei de Deus, sempre vai dar um jeito, e sempre se dá esse jeito. Só que o trabalho tem que ser feito por nós, não é pela espiritualidade. Nós somos direcionados, protegidos, amparados, ensinados na prática. Só que é de muita teoria, e a prática cabe a nós. Então é mais do que natural para quem é elucidado, para quem é ensinado, para quem é mostrado o tratamento, é a cobrança dessa prática. E essa cobrança não vem com uma voz de autoridade da espiritualidade te cobrando quanto a sua parte. Não vem, ele vem como pequenas provas no nosso dia a dia, da nossa vida, porque a prática é na vida. Então, se eu descubro que eu sou responsável pela minha paz, que eu sou responsável pela minha parte, o que é mais fácil? O que nós queremos é se trancar dentro de casa, ler o Evangelho, estudar as leis divinas, e aqui eu tenho controle sobre tudo. O que eu deixei limpo e coloquei naquele lugar, ali vai ficar porque ninguém vai mexer. Só que o convite é para a prática, e a prática é o conviver. A prática é o auxiliar. A prática é a caridade, que é o doar-se, é o servir. Então, nós queremos ficar nesse nosso mundinho, onde nós temos o controle sobre todas as coisas, mas o convite é para o trabalho, porque o médico está para os doentes, e a espiritualidade não está para nos servir. A espiritualidade não está aqui só para olhar para mim, cuidar da minha parte individual, da minha vida, do meu pequeno círculo familiar, e está tudo certo. Ela quer auxiliar a humanidade. Ela quer que a energia mude da humanidade, que as pessoas façam melhores escolhas, que elas vibrem
numa vibração de amor e paz. E para isso existe nós, a nossa pequena parte, enquanto instrumento. Instrumento é instrumento, mas deixa bem claro as coisas. A espiritualidade nos diz, deixa bem claro isso. Você pode, se você entrar nesse processo de afinação, ser usado como um bom instrumento da espiritualidade de luz, mas se você não quiser, não tem problema, você vai ser um instrumento dos espíritos trevosos. É simples, não tem o super médium, não tem o super ser humano, a luz encarnada, não tem. Nós somos livres para a escolha e a parte a ser feita é a nossa pequena parte. E para a espiritualidade, tá tudo certo. Porque se você não tiver preparado para o trabalho, não ser um instrumento limpo para o trabalho, que é despretensioso, é com humildade, é com esforço individual, é superar suas provas, outro será usado. E é simples assim. A gente acha que não. Meu guia, a minha espiritualidade, o que me rege, tem eu como único instrumento. A gente quer dar uma supervalorização porque é nosso, tudo que é nosso é melhor. Isso é normal do ser humano. Estamos em evolução, estamos aprendendo. Então o que é mais fácil para todos nós? Nós queremos as nossas bênçãos, nós queremos a teoria e passar a teoria. Nós queremos o milagre, mas nós não queremos o testemunho. Essa é a parte, é o testemunho. A prova de fé, quando tudo está bem, é tão lindo, tão maravilhoso, meu contato com Deus, gratidão, Pai, está tudo tão paz, olha só, gratidão, o Senhor é maravilhoso na minha vida, o Senhor está me abençoando, está cuidando de mim, olha, as coisas estão dando certo, eu estou trabalhando, estou estudando, meu convívio familiar está melhor, olha, graças a Deus. Aí vem a prova, e a prova da fé não é simples, porque requer a sua parte. Então a fé é aquilo que não se vê, fato é fato, e fé é fé. E é a que nos faz colher frutos dos milagres. Então um testemunho é tão maravilhoso, engrandecedor, e enche os nossos corações de esperança. Mas passa por ele, para ver a confusão que gera, para ver o trabalho que dá de você olhar para o fato e não aceitar aquilo como verdade, porque a fé é aquilo que não se vê. Então o testemunho é a prática, e esse a gente não quer. A gente quer o caminho largo, a gente quer o caminho das facilidades, a gente quer o caminho das soluções. Nós não queremos os problemas, porque nós somos assim, pequenos infantes, pequenos aprendizes, e a gente acha que com pouquíssimo tempo tudo se transformará em maravilhas. Mas nós estamos para servir, estamos para nos desenvolver enquanto ser humano, estamos para melhorar nossa casa interior, o nosso templo sagrado, para que a gente seja útil a servir. Então, por menor que seja a minha luz, que seja um pavio de fósforo aceso, nós queremos estar onde já está claro. Porque aí a soma do meu pavio, já está tudo mais claro aqui, a luz é minha, é mais fácil. O que a espiritualidade espera de nós e nos impulsiona? É o servir. Então, onde tem trevas, e quanto maior as trevas, a sua pequena fagulha de luz vai auxiliar a levar um pouco de luz, de claridade naquele ambiente que precisa. Então nós somos ensinados pela espiritualidade, auxiliados a melhorar a nossa compreensão, a fazer a nossa pequena parte para estar onde ninguém está fazendo. Para que a gente não culpe o outro pela parte que ele está deixando de fazer. Para que a gente não culpe o doente pela sua doença, mas para que a gente tenha a compreensão suficiente para auxiliar e respeitar o tempo de cada um e levar auxílio para os que buscam auxílio, respeitando e amando e perdoando. E aí é um processo chamado de reforma íntima, que não é do dia para a noite que acontece, que não é assim, que do jeito que a gente quer, somos imediatistas, o que eu quero para agora, eu estou sofrendo agora, eu quero a solução, é para agora, eu quero para amanhã. Aí a espiritualidade vem e fala, tá tudo certo, calma, vai dar tudo certo, mas não está tudo certo, porque nós estamos olhando para o fato, nós não estamos olhando para a fé. Então todos nós temos um tempo individual, isso é um processo intransferível de todos nós, e que depende da nossa escolha, depende de a gente colocar o pezinho no chão e entender que nós fomos chamados sim, que é possível, estando em tratamento, ser um instrumento melhor para levar auxílio ao meu círculo familiar, ao meu ambiente, às pessoas que convivem comigo, a ser um instrumento útil, a ser um copo que tenha uma utilidade boa, que esteja no seu mínimo possível em condições de bom uso,
que eu não passe contaminação do meu copo para quem vai fazer uso do líquido, e que eu não confunda eu enquanto instrumento quanto o que vai me usar quanto instrumento, que eu sou responsável pela minha pequena parte e que eu sempre estarei aprendendo. Sempre estarei aprendendo. Todos esses anos de casa, nossa casa acabou de completar, graças a Deus, para alegria de muitos e tristeza de alguns, 14 anos de existência. E lá no primeiro dia que a gente abriu o templo, eu estava lá, e a gente pensava tanta coisa, a gente achava tanta coisa, a gente imaginava tanta coisa. E hoje eu estou tomando aulas, estou tendo a possibilidade de olhar para aulas dadas há 14 anos atrás e começando a compreender algumas delas, fora tantas outras que eu ainda nem cheguei. Então a gente acha que é muito pouco tempo que as coisas vão se resolver, que a gente vai compreender, que é simplesmente ler e está tudo certo, e o convite é para a prática, e isso leva um tempo individual de cada um de nós, que o processo é de muita humildade, que é de sentar para aprender, e de que nunca vai parar. O aprendizado nunca vai parar. Quando você acha que já viu de todas as perspectivas possíveis e imagináveis sobre o mesmo assunto, vem a espiritualidade e te fala, não era isso. Era isso aqui. Você fala, meu Deus do céu, 14 anos. 14 anos eu estou tendo aula sobre coisas tão simples. Então, ninguém vai sair daqui formado, reformado, evoluído dessa terra. Ninguém é insubstituível, mas todos podemos ser melhores instrumentos, desde que a gente olhe com muita humildade, com muita simplicidade para a pequena parte que nos cabe, entender que nós somos uma engrenagemzinha nesse corpo inteiro. Nós somos uma pequena parte nesse corpo inteiro e que essa pequena parte, a responsabilidade é minha. O outro cuida da parte do outro e eu não sou responsável por ela. Cada um tem o seu quadrado, cada um tem a sua utilidade, cada um tem o seu tempo. E cada um tem os seus processos. A aula, nós estamos na mesma sala de aula e cada um está num processo diferente. A espiritualidade é tão maravilhosa que nos coloca todos sentados na mesma sala de aula, cada um num tempo completamente diferente um do outro. E faz com que e olha para todos nós com a mesma importância, com o mesmo amor e com o mesmo respeito. Então, nós descobrimos com o tempo que ser escolhido é você se colocar no lugar de servir e se preparar para estar útil a servir. É simplesmente isso, mais nada do que isso. Porque para a espiritualidade não importa de quem é o copo. Importa é que foi uma saciada sede de quem veio buscar auxílio, que veio buscar conforto para suas aflições, quem veio buscar um pouco de paz nesse mundo que faz muita gente sofrer. Então, a gente está preocupado quem é o copo, o tamanho do copo, a cor do copo, e se confunde com o líquido. É um processo individual, todos nós passamos por esse processo, é natural. Uma criança cair antes de correr, é natural. E a gente sempre vai estar aprendendo. Eu sou muito grato pelas oportunidades de aprendizado, muito grato pela oportunidade de convívio com pessoas tão diferentes, que pensam tão diferentes, e isso é enriquecedor, desde que você se coloque no seu lugar e tenha humildade para respeitar os outros como são, com as suas verdades, com os seus processos, com os seus caminhos. Somos seres individuais e únicos e de responsável particular. Eu respondo pela minha parte. E a espiritualidade auxilia todo o conjunto para que de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, de aula em aula, a gente vai chegando a um ponto que consiga começar a ser útil, que consiga começar a praticar os ensinamentos que parecem para a gente ser tão simples. Que escolhido é uma posição que nós nos colocamos, porque ninguém é melhor do que ninguém. Muitos querem entender como se faz, mas poucos querem o trabalho de fazer, porque sabem que fazendo não vai ter louro, não vai ter aplauso, não vai ter nada. É o servir, fazer o bem pelo bem. E a nós, que é nos dado tanto auxílio, tanto conhecimento, tanta oportunidade de aprendizado visto na prática pela espiritualidade, nós somos responsáveis pela nossa pequena parte. É um processo de se colocar neste caminho, de olhar para dentro com mais amor e entender que antes da casa estar limpa tudo vira uma bagunça, e isso é normal, que tem muitos cômodos que a gente não quer revisitar,
que a gente não quer olhar porque lá é a bagunça maior, e cedo ou tarde nós somos confrontados com a nossa prática, porque é assim o processo. A gente aprende uma matéria, o que atesta o conhecimento é a prova, e ela é prática para todos nós. Nós queremos que fosse, é tão simples fazer uma prova teórica, né? Estamos acostumados com a vida da carne, aprendeu a matéria, dá uma prova lá, perguntou, respondeu, está pronto. A parte espiritual, desenvolvimento, é a parte teórica, e a prova é aplicada na prática, trazida pelos que nos amam, que nos acompanham, que nos assistem, que nos auxiliam, que nos protegem. É eles que trazem as nossas provas e a gente não entende por quê. Fala, nossa, estava tudo tão bem, as coisas estavam indo tudo tão maravilhoso, apareceu esse demônio na minha vida, veio atormentar, veio prejudicar a minha paz. E aí a gente está aprendendo ainda que se você tem um mínimo de lucidez, se você tem um mínimo de conhecimento, se você tem um mínimo de convívio com a espiritualidade, você já consegue pelo menos passar o pouco que ele sabe, e esse passar tem que ser do mesmo jeito que ele foi passado, com amor, com respeito e com prática. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque é muito fácil olhar o argueiro no olho do próximo e não ver a trave no nosso próprio olho. Nós somos cobrados porque nós somos assistidos pela espiritualidade. E essa cobrança é na prática, são provas práticas. Ninguém vai te castigar. A espiritualidade é de luz, ela não trabalha com trabalhos negativos. Ela não está aqui para nos destruir, ela não está aqui para nos castigar, como Deus também não está. Deus é amor, a espiritualidade também, senão não teria sentido. A espiritualidade de luz trabalhar para as leis divinas e querer castigar e fazer e matar, e não é assim. Isso é vaidade dos ignorantes que confundem as coisas segundo a sua perspectiva. Se eu tenho inimigo, vão lá e destroem ele. Pronto, é tão simples assim as coisas na vida, mas não é. Nós somos responsáveis pela nossa parte. E para as provinhas que nós temos mais dificuldades, é elas que com muita facilidade retornarão para nós. Teremos mais um tempo de explicação, de aulas teóricas, e depois ela volta de novo para a nossa vida, para a gente mais uma vez ter a oportunidade de passar por elas. Então o processo é de reforma íntima, de se amar, de se respeitar, de se reconhecer, de aceitar quem você é, de se perdoar a tal ponto que você consiga praticar, para servir, porque nós estamos para servir e não para ser servido. Neste processo maravilhoso do bem pelo bem, tudo que passa por nós fica em nós. Então, toda esta oportunidade que a gente se dá, entrando neste processo que é estreito, um caminho muito estreito, nós somos abençoados sim, nós somos iluminados sim, nós somos auxiliados sim, somos amparados sim, somos protegidos sim. Mas cabe a nós se colocar no lugar de escolhido para servir mais. Servir bem para servir sempre. Porque as pessoas acham que a espiritualidade te escolheu porque você é um ser iluminado que caiu nessa terra aqui e que vai te usar como instrumento, você querendo ou não querendo, estando sujo ou não estando, e não é assim. É com muita facilidade que energias iguais se atraem. Então, se você não se mantém digno, reto e limpo, a espiritualidade que precisa dessa limpeza para ser útil ao próximo não vai fazer de você um instrumento. Outros farão, com toda certeza. Aí dá os lugares para as barganhas, para os trabalhos negativos, que todos respondem. Escolha. Somos livres, graças a Deus, amados por Deus, amparados por Deus e respeitados por Deus, cada um no seu processo, no seu tempo individual, para que tantos os chamados entre nós, um dia possamos ser escolhidos, se colocar no lugar de escolhido, para levar amparo, auxílio e amor ao próximo. Muitíssimo obrigado, aconselho demais a leitura deste capítulo, ele é fantástico. E no Evangelho gravado, nós já estamos na 13ª vez lendo este Evangelho, e ainda tem muita coisa a ser acrescentada, graças a Deus, que a gente nunca para de aprender. Muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe, coloque-se você também no lugar de escolhido, porque chamado todos são. Gratidão, até o próximo Evangelho.